Olá, querido irmão, olá, querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida neste dia. É com muita alegria que eu venho mais uma vez, através de um vídeo, dar continuidade à nossa série de devocionais no Salmo de número 119. O tema dessas reflexões é a importância da palavra de Deus nas nossas vidas. E o texto para a nossa meditação de hoje é o Salmo 119, do versículo 145 ao versículo 152. Salmo 119, do versículo 145 ao versículo 152, e diz assim a palavra de Deus. Oro de todo o coração. Responde-me, Senhor, e obedecerei aos teus decretos. Clamo a ti, livra-me, para que eu obedeça aos teus preceitos. Levanto-me cedo, antes de o sol nascer. Clamo e ponho minha esperança em tuas promessas. Desperto de madrugada para refletir em tuas palavras. Por teu amor, ó Senhor, ouve meu clamor. Restaura minha vida conforme os teus estatutos. Pessoas más aproximam-se para me atacar. Eles estão distantes da tua lei. Mas tu, Senhor, estás perto. E todos os teus mandamentos são verdadeiros. Sei há muito tempo que teus preceitos durarão para sempre. Amém? Quero te convidar neste momento a fechar os seus olhos, a reclinar a sua cabeça e a falar com Deus junto comigo, pedindo a Ele que nos auxilie, nos abra a mente, o coração, neste tempo em que meditamos em sua palavra. Oremos a Deus. Pai, te agradecemos por mais um dia de vida. Te agradecemos, Senhor, porque cada respiração que damos é graça do Senhor sobre as nossas vidas. Nós não merecemos nada, mas o Senhor, Pai, nos agracia de forma tão poderosa e generosa que nos surpreende a cada novo dia. Te agradecemos também pela oportunidade de ouvir a Tua palavra, de meditar na Tua palavra. Pedimos, Senhor, que fale conosco nesta manhã, que fale conosco neste dia, que nós possamos, Pai, através da Tua palavra, ser alcançados, sermos transformados para a glória do Teu nome. Abra, Senhor, a nossa mente, abra, Senhor, o nosso coração, a fim de que possamos compreender a Tua palavra verdadeiramente, a fim de que possamos, Senhor, entender tudo aquilo que o Senhor deseja nos falar neste dia, que nós possamos, Deus, ouvir e praticar todos os dias, para não pecarmos contra Ti. E sempre, sempre, Deus, vivermos uma vida que honre, que exalte e que glorifique o Teu nome em todos os lugares, em todas as horas, em todas as circunstâncias, Pai. Nós oramos e nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Nós estamos na 19ª sessão do Salmo 119, quase no fim. E neste trecho, o salmista nos revela a importância da vida devocional. Principalmente, e de uma forma muito clara e especial, na vida daqueles e daquelas que servem ao Senhor. Nesta porção do Salmo 119, o salmista nos encoraja a dedicar tempo na leitura da palavra e na oração. Fazendo isso, nós colheremos frutos incomparáveis do agir de Deus em nossa vida, em nossa caminhada. Em primeiro lugar, nenhuma outra atividade deve ser mais importante que a vida devocional. Diante da grande correria e da agitação do nosso tempo, muitos cristãos tendem a negligenciar a melhor parte dos nossos dias, o nosso tempo com Deus. Martinho Lutero, reformador, disse certa vez: eu tenho tanta coisa para fazer hoje que passarei as 3 primeiras horas em oração. A vida devocional não deve ser mantida apenas quando nós não temos nada mais importante para fazer. Muito pelo contrário, ela deve anteceder todas as demais coisas que nós faremos. O salmista nos ensina que levanta muito cedo para dedicar tempo ao Senhor, pois ele sabe que a sua vida e
todas as outras coisas dependem de Deus. Quando nós nos relacionamos com Deus e nos submetemos a Ele todas as coisas que envolvem a nossa vida, os nossos dias são transformados, eles mudam. Isso não quer dizer que nós não vamos nos encontrar em dificuldade em algum momento, não vamos passar por lutas, por provações no meio do caminho. Muito pelo contrário, significa que nós, ao enfrentarmos esses problemas, ao passarmos por situações difíceis, nós seremos fortalecidos, instruídos, capacitados para lidar com as mais diversas situações que surgem e tentam nos derrubar durante o nosso dia, durante a nossa caminhada de vida. Através da palavra de Deus, nós somos fortalecidos, capacitados para lidar com essas situações, com essas circunstâncias que sempre chegam cedo ou tarde e tentam tirar a nossa paz, tirar a nossa alegria, nos fazer desonrar a Deus, tratando outras pessoas mal e tantas outras coisas durante a raiva, que nos acometem. Quando nós estamos em Deus, quando nós dedicamos tempo, antes de mais nada, ao Senhor, Ele nos fortalece, Ele nos renova, Ele nos capacita. E o nosso dia, as nossas atividades, elas são transformadas, elas mudam para a glória de Deus. Em segundo lugar, a meditação da palavra e a vida devocional devem andar juntas. Ou seja, palavra e oração precisam caminhar juntas, lado a lado. Wilson Tozer disse certa vez: eu me recordo de um homem de Deus a quem foi perguntado: o que é mais importante, ler a palavra de Deus ou orar? E ele respondeu: o que é mais importante para um pássaro, a asa da direita ou a da esquerda? Ou seja, o salmista aqui nos apresenta a resposta para uma pergunta como essa. O salmista afirma que acorda cedo tanto para clamar como para colocar a sua esperança nas promessas do Senhor. Bíblia e oração são inseparáveis. Na verdade, devemos sempre orar a palavra de Deus, pedindo para que os seus ensinamentos se cumpram em nossas vidas. Quando fazemos isso, somos revestidos de bênçãos físicas, claro, mas sobretudo dos tesouros espirituais que estão reservados para aqueles e aquelas que estão em Cristo Jesus. Quando oramos segundo a palavra de Deus, nós nos tornamos mais parecidos com Cristo e somos capacitados para uma vida que glorifique a Deus. Oração e palavra são indispensáveis e devem andar entrelaçados, de mãos juntas, lado a lado, o tempo todo. Ore e leia a palavra e ore a palavra. Nós não podemos nos abdicar de uma coisa ou de outra, nós precisamos das duas, lado a lado. Existem pessoas que leem a Bíblia, mas oram muito pouco. Existem pessoas que oram demais e se esquecem da palavra. Nós somos chamados a manter um equilíbrio entre essas duas atividades. Nós precisamos orar e ler e orar em todo o tempo, com perseverança e com fidelidade. E em terceiro lugar, a vida devocional não elimina os problemas, mas nos torna sensíveis para saber que Deus está perto. A vida de meditação na palavra e de oração constante não afasta de nós os problemas, as lutas, as provações. Entretanto, quando nós levamos essas práticas a sério, com fidelidade, com dedicação, nós somos revestidos da certeza de que não estamos desamparados. Deus está conosco em todo tempo. Muitos cristãos não resistem às turbulências da vida porque não possuem vida de oração e não conhecem a palavra de Deus. John Bunyan ilustra essa situação, ele nos desenha, mostra de uma forma muito clara essa situação com uma frase que certa vez ele escreveu, que diz assim: aquele que foge de Deus pela manhã dificilmente irá encontrá-lo no restante do dia. Sabe, deixar as coisas de Deus para depois é o mesmo que deixar Deus para depois.
Negligenciar a vida de oração e a palavra é declarar que nós podemos viver melhor fora da dependência de Deus. No entanto, quando as tempestades da vida chegam, nós percebemos que nós somos pequenos demais, que nós não damos conta sozinhos. Quando nós damos a Deus a primazia dos nossos dias, somos incrivelmente tomados pela presença dele conosco, nos dando sabedoria, força, discernimento, amor, alegria, paciência e tantas outras bênçãos das quais nós não podemos nem mesmo enumerar. Quando nós dedicamos a nossa vida a Deus em oração, quando dedicamos a nossa vida ao estudo, à meditação profunda e verdadeira da palavra de Deus, e quando colocamos essa palavra, esses ensinamentos em prática, nós somos alcançados poderosamente pela presença de Deus. Nós sabemos que diante das lutas, das dificuldades, das provações, Deus está perto. Nós não murmuramos, nós não desfalecemos, porque nós cremos que o nosso Deus, ele está conosco. A vida de oração, ela é fundamental. A vida de leitura, de estudo da palavra de Deus, de edificação pela palavra de Deus, ela é fundamental e essencial. Uma não é mais importante que a outra, mas ambas devem estar lado a lado, constantemente, frequentemente sendo praticadas, vividas, exercidas na vida do homem de Deus e da mulher de Deus. E quando nós fazemos isso, nós temos claramente Deus agindo em nós, Deus nos moldando, Deus nos edificando para a glória do nome dele. Que você, meu irmão e minha irmã, possa viver essa experiência todos os dias da sua vida. Não perca a oportunidade de falar com Deus. Se necessário for, acorde mais cedo um pouco, mas dedique os primeiros dias, as primeiras horas da sua vida, dos seus afazeres, das suas atividades, seja o trabalho, seja os estudos, seja o trabalho em casa, seja o trabalho na rua, aonde você estiver, o que você for fazer. Antes de mais nada, dedique tempo de oração, de consagração, de meditação na palavra de Deus. Eu tenho certeza que os seus dias irão mudar e a sua vida será transformada e você alcançará também outras pessoas com testemunho do amor e da graça de Deus agindo através da sua vida. Que Deus possa te abençoar, que você seja fortalecido, renovado neste dia e encorajado para uma vida íntima com Deus, através da palavra e da oração. Um forte abraço, que Deus te abençoe e nós nos vemos no nosso próximo devocional, se assim o nosso Deus nos permitir. Até lá!